Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre análise combinatória e trabalhar com o nosso segundo tópico, princípio fundamental da contagem, PFC. Beleza? Bom, vamos começar esse segundo tópico fazendo a leitura do que seria a ideia do princípio fundamental da contagem. Tá bom? Tá assim, ó. Se um evento A pode ocorrer de m maneiras distintas, e se, para cada uma dessas m maneiras, um outro evento B pode ocorrer de n modos diferentes, então o número de maneiras de ocorrer o evento A seguido do evento B é m vezes n. Beleza? Então, essa aqui seria a ideia do princípio fundamental da contagem. Porém, muitas vezes quando a gente lê algo assim, a gente fica meio perdido, né? Então, vamos pegar alguns exemplos para poder pegar a ideia na prática, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse exemplo A, que está assim, ó. Uma pessoa possui 2 blusas e 3 saias. E aí vem a pergunta, de quantas maneiras ela pode se vestir? Bom, vamos começar a resolver aqui esse exemplo A. O primeiro jeito de resolver, e ele é interessante, é você fazer desenhos, como eu estou fazendo aqui, tá? Então, vamos supor que as duas blusas sejam uma laranja e a outra azul, como eu estou colocando aqui, tá bom? E aqui eu tenho as 3 opções de saia, tá certo? Bom, perceba, se eu utilizar a blusa laranja, eu posso usar qualquer uma das 3 saias, ou seja, eu tenho aqui 3 opções, tudo bem? Mas se eu pegar a blusa azul, eu também posso usar qualquer uma das 3 saias. Ou seja, são mais 3 opções. Então, são 3 aqui, outras 3 aqui. Tá certo? E aí, 3 mais 3 é igual a 6. Beleza? Então, o desenho ele pode te ajudar a entender a ideia do princípio fundamental da contagem. Tá certo? Só que ficar fazendo desenho toda hora dá muito trabalho. Então, qual que vai ser a ideia para a gente resolver pelo princípio fundamental da contagem? A ideia vai ser a gente fazer desse jeito aqui, ó. Bom, nesse caso, perceba, eu tenho blusas e saias, né? Ou seja, eu tenho 2 objetos aqui, tá certo? E aí, para cada objeto, eu vou fazer um tracinho, como esses tracinhos laranjas que eu estou colocando aqui. Tudo bem? E aí, em cima deles, eu vou colocar os valores que aparecem. Então, ó, como são 2 blusas, eu coloco 2 aqui. Como são 3 saias, eu coloco 3 aqui. Tudo bem? E aí, para terminar, chegar ao resultado, é só você multiplicar os valores, como eu estou colocando aqui. Quando eu faço 2 vezes 3, isso dá quanto? Isso dá 6. Ou seja, são 6 maneiras de se vestir utilizando uma blusa e uma saia. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Exemplo B. Está assim, ó. João possui 6 blusas, 4 calças e 2 tênis. E aí vem a pergunta. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir usando uma blusa, uma calça e um tênis? Bom, nesse caso eu já não vou mais fazer desenho, tá certo? E vamos fazer do segundo jeito que a gente fez a letra A, tá certo? Primeira coisa aqui, ó, eu identifico que são 3 objetos, né? Blusas, calças e tênis, tá certo? Então eu faço 3 tracinhos, tá certo? E aí, em cima deles, eu vou colocar os valores. Então, ó, são 6 blusas, então coloca aqui, ó, 6. São 4 calças, então coloca aqui, ó, 4. São 2 tênis, coloca aqui 2, tá certo? E para chegar ao resultado, é só multiplicar os 3 valores. Fazendo a conta aqui, fica assim, ó, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, isso é igual a 48 maneiras. Beleza? Vamos para a letra C agora? Está assim, ó. Uma prova com 6 questões, no modo verdadeiro ou falso, será respondida por Paula. E aí vem a pergunta, né? De quantas maneiras distintas ela pode responder essa prova? Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui a resolver esse exemplo C. Bom, no caso são 6 questões, né? Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos.
Tudo bem? E aí vamos pensar, ó, se é no modo verdadeiro ou falso, isso significa que cada questão tem duas opções, tá certo? Ou verdadeiro ou falso. Então, para a primeira aqui, são duas opções. Ah, mas e para a segunda questão? Bom, também são duas opções. Ah, mas e a terceira? Também são duas. E a quarta? Também são duas. E a quinta? Também são duas. E finalmente, né? E a sexta? Também são duas, tá certo? E aí, para chegar no resultado, a gente multiplica os valores, fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 à sexta, né? Isso vai ser igual a 64. Ou seja, tem 64 maneiras diferentes aí de responder essa prova. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Exemplo D. Tá assim, ó. Determine quantos números de três algarismos distintos podemos formar com os dígitos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui essa letra D. Tá assim, ó. Três algarismos, né? Como são três algarismos, então a gente vai colocar 1, 2, 3 tracinhos. Tudo bem? Bom, aí a gente percebe que tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, não é isso? Então, nessa primeira posição aqui, eu posso colocar qualquer um dos 7. Por isso que eu coloco aqui 7 opções. Tudo bem? Quando eu venho para a segunda posição, aí eu tenho que tomar cuidado, porque nesse caso são três algarismos distintos, ou seja, diferentes, tá certo? Então, como na primeira posição eu já usei um desses valores, vamos fingir que foi o 2, por exemplo, para a segunda posição você já não tem mais 7 valores, porque, por exemplo, você usou o 2. Acaba sobrando, ó, a partir do 3 seria ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque você já usou 1 no primeiro aqui, tá certo? Então, na segunda posição aqui, sobram 6 opções, tá certo? Aí você vai usar um deles, por exemplo, o 3, tá certo? Quando eu vou para o terceiro aqui, o que acontece? Eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5 opções. Por isso que vem o 5 aqui, tá certo? Vai diminuindo sempre de 1 em 1 aqui, tá certo? Bom, aí chegou nesse ponto, o que você faz? Para chegar na resposta, é só multiplicar esses três valores. Fazendo aqui, ó, 7 vezes 6, isso é igual a 42. E 42 vezes 5, isso é igual a 210. Ou seja, são 210 maneiras. Beleza? E para fechar, vamos dar uma olhada no nosso último exemplo, que é esse exemplo E, que está assim, ó. De quantos modos 5 pessoas podem sentar-se em um carro de 5 lugares? Bom, vamos lá, né? Vamos resolver essa letra E aqui, ó. No caso, como são 5 lugares, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, tá certo? Para representar os lugares, tá certo? Aí no primeiro lugar aqui, eu posso colocar qualquer uma das 5 pessoas, tá certo? Por isso eu ponho aqui 5, tudo bem? Aí uma delas vai ser colocada nesse lugar aqui. Quando eu venho para esse segundo lugar, como uma delas já foi colocada aqui, eu passo a ter 4 pessoas disponíveis, tudo bem? Por isso 4 aqui, tudo bem? Aí uma delas vai sentar nesse segundo lugar. Quando eu venho para o terceiro lugar, já não são mais 4 pessoas, são 3 pessoas. Tudo bem? Por isso que eu coloco 3 aqui. Aí, quando eu venho para o quarto lugar, já não são mais 3 pessoas, porque uma ficou aqui, né? Ou seja, passam a ser 2 pessoas, tá certo? E, para fechar, no último lugar sobrou apenas uma pessoa. Tudo bem? E para chegar no total de possibilidades, é só você multiplicar esses 5 valores, como eu estou colocando aqui. Ó. 5 vezes 4, né, que é igual a 20. 20 vezes 3, que é igual a 60. 60 vezes 2, que é igual a 120. E 120 vezes 1 é igual a 120. Ou seja, de quantos modos são? Nós temos aqui ó, 120 maneiras de fazer isso. Beleza?
E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!